Muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de camarote esportivo. Estamos ao vivo mais uma vez na Premier TV, canal 23 da NET São José e também nas nossas redes sociais. Basta acessar através do Facebook Camarote Esportivo, compartilhe o programa, compartilhe a página do Camarote Esportivo. E hoje você mais uma vez vai nos ajudar a apresentar o nosso programa. Segunda-feira sempre ao vivo, com muita movimentação e para variar, uma semana cheia de assuntos, mais fora, infelizmente, do que dentro de campo. O Figueirense ficou no empate em 2-2 com o CSA, o CSA da Série A do Campeonato Brasileiro. CRB 2, Figueirense 2. Fora de campo, procura-se o presidente do Figueirense. Pô, daqui a pouco parece aqueles velhos filmes de faroeste, vão botar foto do cara num poste. Cláudio Rodman, não se sabe onde é que anda, endereço não sabido, enfim. E toda a expectativa do Conselho Deliberativo do Figueirense e da torcida, se no dia 28 a Elefante pagar ou entrar com o aporte prometido, que está em contrato, segundo as informações, segue o baile. Caso contrário, será feito o distrato ou a quebra do contrato. Tem gente apostando que o Cláudio Rodman não apareça mais em Florianópolis. Eu estou nessa barca também. No Avaí continua o Calvário. O Avaí ainda não venceu no campeonato, continua na última posição da Série A do Brasileiro, apenas 7 pontos. Você, torcedor havaiano, poderá opinar. Você acha que o Avaí já está rebaixado na Série A, não tem mais condições de permanecer na elite do futebol? E um assunto que vai gerar polêmica: o Avaí não vai enfrentar o Flamengo em Florianópolis. Declaração do presidente do Avaí, não para a imprensa de Florianópolis, para a imprensa de fora. O Avaí deve jogar em Brasília por uma cota de R$1.800.000. A Chapecoense está em campo, por enquanto está empatando com o Botafogo em 0-0. Criciúma na zona do rebaixamento. A situação realmente não é boa para o futebol catarinense nesta temporada 2019. Concórdia e Barroso jogaram na decisão da Série B do Catarinense e o Barroso foi bicampeão catarinense, ou pela segunda vez foi campeão catarinense da Série B. É o campeão decidido a competição. Hoje, ao meu lado direito, como sempre, o João Carlos Balduino, nosso Badu, comentarista fixo do programa, o nosso convidado que mais do que especial, mas também já é quase fixo, Mário Medalha, jornalista Mário Medalha, lá na ponta esquerda, e entre eu e o Mário, o charado Mário Medalha, Mário César Bertoncini, que eu agradeço muito a presença aqui no Camarote Esportivo pela primeira vez. Ele é procurador do TJD, da Federação Catarinense de Futebol. Começo aqui com o doutor Mário, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Camarote, é a primeira vez, né? É a primeira vez aqui no estúdio, mas não no Facebook. Tá sempre ligado lá. Boa tarde, boa noite a todos aqui. A primeira coisa que eu me impressionei aqui é o tamanho do estúdio. A gente vê o programa no Facebook e dá a impressão, eu pensei, mas esse quadro aqui deve ser uma ilusão de ótica que tem. Não, é grande mesmo. Na verdade, a hora que eu entrei aqui me lembrou os estúdios da TV Cultura. Sim. Porque era mais ou menos desse tamanho aqui, eu lembro. Isso, eu trabalhei lá. E realmente a Prime TV está de parabéns. As qualidades da transmissão do Facebook, agora eu estou entendendo por quê. A quantidade de equipamentos aqui é bastante salutar e eu fico muito contente de estar do seu lado, ao lado do Balduino, que eu conheço o Balduino há 27, 28 anos, porque além de jogar no Figueirense, depois eu tive a honra de tê-lo como meu professor de Educação Física na UDESC. Quando eu fiz a administração, a gente tinha que fazer uma cadeira. E aí o Balduino, a gente contava as histórias, ele já tinha se aposentado, ele em 92, mas ele contava muita história. E o Mário Medalha, a lembrança mais remota que eu tenho, vou eu lá com meus 7, 8 anos lendo a Placar, e o Roberto Alves, ele sempre exaltava isso, porque naquela época era muito difícil ter uma notícia de Santa Catarina. Sim. E ele sempre exaltava, Mário Medalha, o nosso É o nosso correspondente da Placar. Então, isso era naquela época, tudo isso era muita novidade, né? Verdade. Então, uma honra estar aqui e vamos debater com vocês aí.
Acho que vocês vão colocar numa fria de vez em quando aí, mas eu vou tentar driblar aí e não enganá-los aí e não pipocar nas respostas. Deixa eu dar uma boa noite para o Mário Medalha, deixa o Badu ser por último porque é o da casa, e o Mário também já é da casa, vira e mexe, o Mário está conosco aqui, até porque por isso que o doutor Mário Bertoncini falou, pela competência, pela experiência, além de ser meu amigo, trabalhamos juntos em muitos lugares. O Mário foi meu comentarista quando eu fui narrador da Rádio CBN, e, enfim, em outros lugares, e é sempre bom tê-lo conosco. Mário, dá uma resumida aí no teu Boa Noite, 30 segundos, sobre esse turbilhão de ressacada em Orlando Scarpelli em assuntos diferentes. Tudo bem? Boa noite. Boa noite aos amigos da mesa. Antes de começar a desenvolver a nossa pauta, eu preciso mandar um abraço para um cidadão que eu não conheço, não sei o nome dele. Ele me atacou hoje na frente do Ponto Chique, perguntando se eu vinha ao programa hoje. Que beleza. Anteriormente eu tinha falado para o Sérgio que não ia poder vir, que eu estava com compromisso, então no meio da tarde a situação mudou e eu estou aqui. Então um abraço para esse nosso telespectador que elogiou muito o programa, não é? E naquela pressa eu acabei não pegando o nome dele, mas um abraço para esse nosso telespectador. Para a rapaziada do Ponto Chique. Rapaziada do Ponto Chique. Aquela turma do cara teatro. Entre transformadores de um lado e esse rolo todo do Figueirense do outro, Mário, dá uma resumida aí para nós. Pois é, Sérgio, sabe que eu até antes do programa eu comentei contigo, né? Infelizmente os nossos clubes estão se comunicando muito mal. Com a imprensa nem se fala, porque a imprensa é inimiga do Avaí e do Figueirense, né? Mas com o seu torcedor. Essa história, por exemplo, do mando de campo do Avaí, agora surgiu uma história do gerador, que não vai dar tempo para instalar, então o Avaí vai ser punido pela CBF, tem que jogar fora da ressacada. Muito emblemática essa história do gerador a essas alturas. E quando na questão do Figueirense, tu já desse o toque, né? Nós temos uma data chave, dia 28. Depois de amanhã. Eu não vou ser leviano para dizer que o compromisso não vai ser cumprido, eu não tenho essa... Mas a história está muito estranha, o presidente está desaparecido, o senhor Cláudio Honemann, e comunicação de lá não existe, né, Sérgio? Porque a gente nem conhece quem é, um alienígena que baixou aqui em Florianópolis, ninguém sabe quem é, não fala com ninguém. Enfim, infelizmente, essa é a situação hoje dos nossos dois clubes de Florianópolis. Muito triste. Badu, tudo bem? Tudo bem, quer dizer, tudo bem, tudo mal, né? Conosco tudo bem, né? Mas, Figueirense, mim... Avaí, essa situação toda, como é que você está vendo? Olha, Sérgio, a gente vem ao longo do tempo questionando, só tem uma razão, pagar ou pagar a questão do Figueirense, né? Que é a empresa. Lamenta-se profundamente desde o momento em que o Figueirense resolveu emprestar, alugar, não sei qual é a palavra, mas arrendar, para pessoas que não têm nenhuma ligação com Florianópolis. Claro que os tempos são outros, mas eu acho que o mínimo de emoção, de amor à instituição, eu acho que é preciso ter à medida que você vai fazer uma administração. Eu quero que o futebol sempre foi movido por paixão, não tenha dúvida. Evidente que os tempos são outros, que virou show business, que é grana, e é grana alta, não é do nosso tempo, que passava-se com pires e pegava R$500, na época, né, R$500, 500 cruzeiro, né? 500 cruzeiro, 1.000 cruzeiro, 800 cruzeiro, e resolvia-se uma viagem, ou até fazia-se um jogo amistoso, Avaí e Figueirense, e pagava-se o salário e resolvia-se tudo. Hoje é diferente. Hoje são milhões, são bilhões, e a situação complica. Péssima administração, também não tem, esse é o grande problema de Florianópolis, os patrocinadores, realmente a gente não tem... A cidade também é pequena em termos de população, eu não canso de repetir isso. Nós não conseguimos ter em Avaí Figueirense 10 mil sócios adimplentes. Eu não posso fazer essa afirmação, mas eu quero crer que eles não tenham hoje, em Avaí nem Figueirense, 10 mil sócios pagando rigorosamente em dia. Não tem, até porque a campanha do Avaí e o momento do Figueirense, que aí atrapalha também na campanha dentro do campo,
acaba interferindo e prejudicando muito. É lamentável para Santa Catarina, que vinha se destacando aí no cenário nacional, competindo em que pese as nossas dificuldades financeiras e de estrutura. E eu espero que realmente no dia 28, assim, sabe o que, sinceramente, eu queria que esse cara não pagasse e o Figueirense voltasse para a mão dos alvinegros. Voltasse para a mão de Florianópolis. Voltasse para a mão daqueles que realmente têm um mínimo de emoção, um mínimo de prazer para administrar essa instituição que vai fazer daqui a 2 anos, vai fazer 100 anos de vida. Eu, particularmente, queria isso, cara, que voltasse. Porque se não vai voltar por bem, volta por mal. Não é? Mesmo porque não existe mais, na minha concepção, não existe mais clima de empregado e empregador. No caso, a Elephant com os jogadores. Os jogadores já deram declarações, já não entraram em campo, que eu achei um absurdo. Concordo com todas as manifestações, até o momento de não entrar em campo. Aí o WO já passa a prejudicar um lado só, que é o clube, que é o Figueirense. Porque daqui a pouco Rodman e seus cupincha não estão mais em Florianópolis, ninguém vai ouvir mais falar deles, pelo menos nas manchetes esportivas, né? Pode estar em outras manchetes, mas não as esportivas. Outra página. Em outra página, provavelmente. Já esteve, né? E não sou eu que estou dizendo, está ali. É só botar o nome do homem ali no Google que vai aparecer, você vai descobrir um monte de coisa. Não sou eu que vou falar. E os jogadores, mais cedo ou mais tarde, vão receber, se é que não vão receber agora. Mas eu acho que vai ficar manchado, Sérgio. Não, os jogadores que fizeram isso vão ficar manchados. Doutor Mário Bertoncini... Só um parênteses, Sérgio, só um minutinho. Diga. Eu acho que não, hein, Badu. Vou ficar manchado... Eu acho que vai servir de exemplo. Aquela foto é muito emblemática. A foto dos jogadores do CRB com os jogadores do Figueirense é muito emblemática. Eu acho que isso aí se espalhou pelo país... Eu não sei se... mas se a moda pega... Não, eu não sei se vai dar resultado, entendeu, Badu? Jogador com jogador que tem força nenhuma nesse país, pô. Sim, tá tudo bem, aí é outra Primeiro história. que não são organizados. Não, aí é outra história. Tá. Segunda, então, eu não sei. Eu estou te entendendo, mas aí é outra história. O que eu quero te dizer, Badu, é que, até concordando contigo, é que pelo menos o exemplo está aí. Porque eu não vi também nessa história toda o sindicato de jogadores, eu não vi. Nunca ouvi falar. Também não vi. Que o sindicato tenha aparecido. Sério, também não via participação. Doutor Mário César Bertoncini, o Figueirense fez o WO. Ele será julgado por esse WO e poderá pegar uma pena em dinheiro, uma multa, até 100 mil reais. É isso? Eu gostaria que o senhor explicasse em uma reincidência o que pode acontecer em rápidas palavras aqui, porque o nosso tempo é longo e curto ao mesmo tempo. Deixa eu só complementar a minha primeira participação. Te conheço também há muito tempo, porque o chefe da mesa a gente esqueceu de falar, mas é lógico, o Sérgio a gente conhece há muito tempo, desde que eu adolescente ainda, a gente tem um pouco de diferença de idade. E assim, antes de responder a tua pergunta, só para colocar um parâmetro aqui para vocês. Lá na OAB, a gente tem uma comissão lá que a gente estuda as questões do direito relacionado ao esporte. Sim. Um dos membros lá da comissão é o Bruno Comicholi, que é um dos jurídicos do Avaí. O Sandro Barreto é outro, e o Bruno... Só para vocês terem uma ideia, principalmente todos os três aqui, que já viveram, o Badu até já foi dirigente de futebol. Como é que se fazia? Hoje, aí o Bruno, eu pedi essa informação, ele falou para mim, hoje, o jurídico do Avaí processa mais ou menos 300 processos por ano, entre 30 a 40 tipos de contrato. Para vocês verem como o futebol hoje é complexo, é complicado, Sim. caro. 30 a 40 tipos. Para a grama é um, para a iluminação é outro, para a pintura do estádio é outra, para a limpeza é outro, para o atleta é outro, para o médico é outro. Então, o futebol está muito caro, está muito complicado. Dando esse gancho para vocês. Inclusive, até te falei aqui que tem o Avaí, ele publicou uma nota oficial, vou dar essa informação para vocês, que eu acabei de ler, que a questão da transferência do mando de campo do Flamengo tem a ver com a exigência da CBF que o Avaí instale um gerador lá, e o Avaí diz que a instalação desse gerador precisaria mudar toda a rede, eu não entendo isso. A fiação? Então, isso que justificaria que o Avaí precisa de mais um tempo para terminar e por isso que o jogo do Flamengo talvez não seja jogado aqui.
Pelo menos essa é a nota oficial Não do vai Avaí. ser jogado. Vai ser jogado em Brasília e a cota é de R$1.800.000. Pois é, e quem sabe aí termina o projeto elétrico, então, e implementa. É uma exigência. Aliás, até teve pessoal que questionou por que o presidente Batistotti mudou a iluminação do estádio. Isso também foi uma exigência da CBF. Isso tem um pacote de exigências. Eu vejo assim, ó, na questão da exigência da CBF, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu acho que infelizmente, nós estamos num país que os clubes de futebol ainda não se reestruturaram para chegar nesse padrão. E a CBF, ela faz padrão FIFA. Forçou, então? Está forçando? Não, e padrão FIFA, eu acho que padrão FIFA, cara, padrão FIFA é para uma meia dúzia de time no Brasil e para uma meia dúzia de time no mundo. Até a questão da iluminação chamou atenção, porque a iluminação do Avaí sempre foi boa, né? Sim, cara, então assim, ó, tem umas coisas que precisam ser revistas e tem uma carência aí para se chegar lá, né? Eu acho que a iluminação do campo, do gramado, uma maravilha. Eu não gostei eles escureceram as arquibancadas. Não gostei, porque a ressacada é muito bonita. E aí aquilo ali dava um visual bacana, assim, na passagem da bola, e ficou escurão ali, só o gramado. Mas eu gostaria que o senhor... Tá, vamos lá. Figueirense não entrou em campo. Figueirense não entrou em campo. O que ficou caracterizado até agora é que ele não entrou em campo. Sim. Porém, para o Figueirense ter o WO confirmado, ele precisa se justificar. Vai ser feito um processo, a Procuradoria já manuseou a súmula e já vai fazer uma acusação, com base no artigo 203 do Código. Dar causa à não realização da partida ou não comparecer à partida. WO, walk over. Sim. A tradução do WO. Então, o Figueirense vai ter que se defender desse processo. A questão é o seguinte, todo mundo fala, né? Não, o Figueirense não tem uma justificativa, ele não tem como se safar desse WO. O jurídico do Figueirense é que vai tentar sensibilizar os auditores, o jogador estava em greve e tal, para tentar. Se tiver sucesso, o jogo tem que ser jogado novamente. Se não tiver sucesso, o Figueirense é condenado. E é aí que pega a questão. Se o Figueirense for condenado, e a expectativa é que isso aconteça de 15 a 20 dias a partir de hoje, mais ou menos, julgamento. Os dois, porque se perder vai ter recurso para o pleno. Certo. Então eu acho que no máximo ali dia 15, 20 de setembro a gente já vai ter uma decisão lá do STJD. Se o Figueirense, depois dessa decisão, fizer um novo WO, aí e for condenado, ele é eliminado da competição. Mas o senhor eliminado, zero a pontuação e ele vai para a Série C. Eu sei que... Então é muito sério. A Série C ou volta pela quarta, não vai ter posição daí. Só vai para a Série C. Mas isso é uma confusão. No lugar de quem na Série C, por exemplo? Entraria no lugar de quem? Vamos por parte. Se acontecer isso, o Figueirense tem a pontuação dele zerada. Zero. Aí ele vai, é o primeiro que cai. Para a Série C. Sim. Não confundir quando o clube, como o Atlético de Birama fez aqui, quando ele se licencia, aí ele volta 2 anos depois. Aí seria uma série, cada ano seria na Série D. Mas isso se o clube desistir do campeonato. Em Santa Catarina seria da Série C, né? Porque só o tem... Ibirama está em Santa Catarina, não está no Campeonato Nacional. Mas seria a Série C, né? Pois é. Então são essas os temperos aí dessa situação do Figueirense. Figueirense, se ele perder esse julgamento do WO, ele não pode ter outro WO. Se chegar nesse ponto que os jogadores, aí a diretoria vai saber que na próxima vez que isso acontecer, se não entrar em campo, o Figueirense está na Série C. Aí cai contrato, cai tudo. Né? Sim. Mário Medalha. Eu só queria acrescentar a informação, Mário, que o Figueirense, pelo que eu entendi, já tomou todos os cuidados com relação à defesa dele. A primeira coisa que o Figueirense fez foi divulgar uma nota esclarecendo que a iniciativa foi única e exclusiva dos jogadores. A comissão técnica estava lá, o médico estava lá, a delegação havia estava toda a no vestiário. logística, exatamente, chegou cedo, havia toda a logística, TV, enfim. Rádio, tudo. O Figueirense já tomou essa precaução. Tá, mas aí eu pergunto para vocês, vocês não são advogados, mas vocês têm bom senso e vivência no esporte. E eu não estou aqui afirmando, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso é um justo motivo para jogar a partida de novo? Porque quem não jogou foram atletas do Figueirense. A dúvida é o seguinte, que nós vamos discutir depois do intervalo, Mário, nós já estamos estourando o primeiro bloco. Eu não estou dizendo isso, só estou acrescentando a informação que eu entendi que o Figueirense... Procede. A defesa do jurídico do Figueirense está muito clara. Vai ser exatamente a nota
nota número 6, divulgaram, Que a instituição dizendo fez de que ele tudo e botou no estava avião, lá. botou no hotel, botou Sim. no ônibus, Sim. levou para o estádio, a comissão técnica entrou no gramado para Mas isso jogar tá e os claro, jogadores... né? Isso. Isso Sim, é claro. mas é o que... Qual é o pecado do Figueirense? É não ter pago? Pois é. Essa vai ser uma discussão. É o único pecado. O Nós resto vamos continuar é tudo dos nesse atletas. assunto e você pode mandar perguntas. Aproveitar o espaço, perguntar para o doutor Mário, para o Badu, para o Mário Medalha aqui também. O Jaime Vieira, apareceu o presidente da Elephant? Não. Serginho Silva, parabéns pelo programa, Serginho, diz ele para mim. Um abraço para os membros da mesa, especialmente para o Badu, pequeno grande homem, muito gente boa, abraço e sucesso. O Josias Bispo de Castro, parabéns. Rafael Brida, time vendido, diretoria vendida, em opinião dele. Gilson Carturano, Figueirense empatou porque o goleiro falhou e não tem um centroavante que sabe subir numa bola aérea, apesar de ter 1,93 m de altura. Ele está falando do Rafael aqui. A Gita está aqui, o Renato Semensati também, um abraço, Sema. O Bruno Lemos, boa noite a todos. O Ronaldo Nascimento Júnior está conosco aqui, o nosso Ronaldinho ali, ex-assessor de imprensa do Figueirense. O Santos Cadu também está assistindo, dá boa noite para a rapaziada. O Célio Garcia, grande Celinho, um abraço, amigo. A Cissa Gringa também, o José Henrique Couterman, grande Zé, Lorival Melo, boa noite, Sérgio, boa noite, Lorival, de Campinas, São José. Adriano Ribeiro, Israel Souza Pereira, boa noite. O Sandro Maurício, que migué essa história. Desde o ano passado já se falava na venda de jogos. Querem enganar a quem? A opinião do Sandro Maurício da Silveira. Vamos ao primeiro intervalo, a gente continua aqui. É o primeiro bloco apenas do nosso camarote esportivo. Faça a sua pergunta, dê a sua opinião. O Avaí está certo? O Avaí está cumprindo a lei ou o Avaí está vendendo para ganhar o dinheiro? Esse mando de campo do Flamengo, do jogo contra o Flamengo, no dia 7 do mês que vem. Até já, a gente volta. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Village Luxembourg Residence. Um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de 3 suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Village Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br. Muito bem, estamos voltando com o nosso camarote esportivo ao vivo pela Priber TV, canal 23 da NET, também nas nossas redes sociais. Obrigado aí pela grande participação já de todo mundo. Vamos falar de Avaí e Corinthians. Estávamos falando justamente sobre o caso do Figueirense. Está explicado uma reincidência aí em WO. O Figueirense vai ser eliminado da competição.
não tem que ser julgada primeiro do primeiro WO. Esperamos que não volte a acontecer. Figueirense que volta a campo amanhã, mas será assunto no próximo bloco. Sérgio, só um minutinho que eu Diga, Mário. acrescentar aquilo que eu comentei com você no intervalo. Eu acho mais grave nessa história de venda de mando de campo é o prejuízo a terceiros. A CBF não podia de jeito nenhum permitir isso, porque há circunstâncias em que um clube está concorrendo com o Flamengo, por exemplo, na classificação. Sim. E quem é o beneficiado? Sim, vai ter o estádio para ele, né? Exatamente. Lotado, Só queria... A CBF não podia permitir isso, já devia ter tomado providência. Não sei se vocês viram, o Vanderlei Luxemburgo criticou ontem na coletiva a venda do mando no jogo que ele perdeu de 4-1 Mas o Vasco fez, ele está dirigindo o time que fez. Mas O ele ano reclamou passado- da própria diretoria dele. O ano passado já teve isso. É antiético, E esse isso, ano já no teve, mínimo. Já. Esse ano já teve. No próprio Vasco. É verdade. Vamos ver os gols do Avaí e Corinthians? Rapidamente aí, o Avaí que saiu na frente, novamente dava a impressão de finalmente o Avaí conquistaria sua primeira vitória. Não foi dessa vez. O Corinthians, depois de uma sequência de falhas medonhas do Avaí, o Avaí faz 1-0, continua aberto, não fecha, o time não se fecha. Eu acho que esse foi o grande erro, ele se fechou, ele foi lá para trás, pô. Não, mas ele o Corinthians empurrou, né, Vadu? E não marcou ninguém. E aí ficou um Corinthians espaço tinha um entre a homem trave e o ataque Sérgio, do o Avaí Corinthians. jogou, enquanto estava 11 contra 11 no 0-0, o Avaí teve mais posse de bola, teve mais na cara do gol para fazer, aí fez o seu primeiro gol. Com um homem a mais, o Avaí começou a defender resultado e a jogar errado, ao invés de valorizar a posse de bola, trocar e retocar. Aí o gol, lateral direito, cabeceou para trás, eu acho que foi lateral direito, se eu não me engano. Foi o Léo. Foi o Léo. Cabeceou para trás, o Betão não estava bem posicionado. É que o Betão Aí- estava Wagner saindo para a Isso, cobertura. aí teve que correr para trás. Aí você eu tá acho que vendo o Betão lance. fez correto, trocando o cartão vermelho pelo gol, porque se ele não faz ali, o Wagner faria o gol, certamente. Quer dizer, não dá de afirmar, mas a tendência natural que fosse fazer. Então o Betão fez correto, fez a falta, foi expulso, eles inventaram Aí agora o uma gol clara e do- manifesta. a gente E aí tá o vendo- Marquinhos, no final do levantamento, Marquinhos errou embora. A Né? gente está vendo o gol do Avaí. Aí, amigo, aí é complicado. E o gol do Corinthians saiu num lateral. O lateral é cobrado para dentro da grande área. O Wagner Love aí, ó, domina, sai de 2, gira, a bola vai, o Igor Fernandes não sobe, fica olhando para a bola, o Marquinhos erra em bola, é uma sequência de erros monstruosa. O Marquinhos rabou em bola, a bola estava no pé dele. E aí sobrou para todo mundo, o Wagner Love foi lá e fez O o goleiro gol. ainda fez uma boa defesa. É, antes de o entrar. Vocês Vladimir. não acham que o Corinthians resolveu jogar depois que tomou o gol também? O Mas Corinthians, o ele Corinthians mudou entrou com muito. time reserva. O Corinthians passou a jogar quando ele botou 3 titulares. É. O Cleison, o lateral Wagner. direito e o que fez o gol. Um bom centroavante E o e Wagner um Love. lateral de seleção brasileira. Pronto. É. Que uma decisão, sob o ponto de vista, se nós fôssemos da imprensa paulista, eu estaria sentando o porrete. O Corinthians vem jogar com o Avaí, que é o lanterna da competição, isso sob o ponto de vista do Corinthians, com o time reserva, porque ele vai jogar na quinta-feira, 9h30 da noite, vai poupar. Por Além favor. disso, da entrada dos 3, houve também aquela insegurança que estava aí, né? Sim. Será que vai ser hoje? Sim. Aí começou a errar muito, a fazer bolas longas, deixou de trocar passe como ele estava fazendo no 11 contra 11, quando estava 0-0, né? E aí essa insegurança, essa ansiedade, quando é que nós vamos ganhar a primeira partida, acabou atrapalhando mais ainda e esse São 19. somatório de erros acabou... Terminou no Rio de Janeiro, 0 para o Botafogo, 0 para a Chapecoense. Um bom resultado para Não sei se foi um bom resultado na Foi situação. sofrível, eu estava assistindo o jogo e estava sofrível. Mas o Chapecoense jogou bem o primeiro tempo. Quando eu estava vindo para cá, eu vi o primeiro tempo ainda. O Chapecoense jogou bem o primeiro tempo. Olha, foi... Não achou? foi feio. Meus amigos. Jogo feio, 2 times. Mário, me fala a tua opinião. Não, eu queria passar longe do jogo, tá? Porque o jogo já foi, o Avaí já não ganhou de novo. É a 19º jogo na sequência sem vitória, contando 16 do brasileiro e 3 do estadual. Faltando 3 para acabar o turno, 7 pontos. O Avaí já caiu? Já, para mim já. Mas eu queria comentar o seguinte, eu já falei isso aqui no programa. O Avaí teve um problema com o Geninho e continua o problema com o Alberto Valentim, na escolha dos jogadores.
o gerente tinha um problema com determinados jogadores e ele escalava só na circunstância, quase que, como a gente diz, na obrigação. Tá? O Alberto Valentim, quando chegou, aliás, o Luan Pereira é um deles, o Luanzinho. O Alberto Valentim chegou no Avaí, a primeira coisa que ele fez foi afastar o Caio Paulista e o Lourenço. Tirou do time. Quem eram os jogadores que estavam jogando bem? O Caio Paulista e o Lourenço. Era a ala direita que o Geninho O Avaí deixou. não tem até hoje, Badu, e tu fosse da posição, tu conhece bem o assunto. O Avaí não tem até hoje um armador. Mas o Brasil inteiro não tem. Não. Vamos falar do Avaí. Não. Vamos falar do Avaí. Eu quero falar do Avaí. O Brasil inteiro não me interessa. Tem o Luan Pereira. Entra e sai. Então, o Douglas não é um armador? Não, peraí. Nunca foi fixado como titular. O Douglas está aí. Jogou, inclusive, se eu não me engano, Badu, me corrige, uma partida quase inteira. Não me lembro, mas eu acho que sim. E jogou bem. Aí não disse que não tem condições. O André Moritz pediu para ir embora. Já foi, pediu para ir embora. Então, cara, isso é uma situação que não tem arrumação. Quer dizer, não adianta, o Avaí vai sonhar com fugir do rebaixamento como? Se os próprios treinadores ajudam, o Avaí já não tem recursos, vamos dizer assim, individuais muito grandes. O elenco do Avaí é muito limitado. E com essa incoerência permanente que era com o Geninho e continua com o Alberto Valentim, eu acho que, infelizmente, nem a zaga escapou. Porque Doutor, a você zaga acha não se que firmou mais. com 7 pontos ganhos, faltando 3 pontos para terminar no turno e precisando de 44, vamos botar aí para não cair? Bom, é o seguinte... Pelo que o senhor está vendo, como... Eu recebi aqui uma estatística, tá? O Avaí ele precisa ter 58% de aproveitamento, 57,5% de aproveitamento daqui até o final do campeonato para ter 45 pontos. Foi o que o Grêmio teve o ano passado para ser quarto colocado. Então, o Avaí precisa fazer campanha de quarto colocado daqui para frente. Isso. É difícil, a gente vai torcer enquanto tiver chance matemática, porque não é tanta diferença, só que a gente sabe historicamente, quem está ali sofre dessa ansiedade, a bola... O problema do Avaí é que o Avaí não faz uma vitória. Você acha que o Avaí já caiu, Badu? Não posso afirmar isso. O problema é que... Tens um sentimento que o Avaí Mário... vai Não, reverter? não é sentimento. Pode reverter? Não, eu não tenho sentimento. Pelo que o Avaí, como comentarista, pelo que o Avaí vem jogando, é quase que impossível o Avaí se salvar. Agora, não dá de fazer essa afirmação, porque o futebol é tão igual, é tão parecido, tem tanto time medíocre jogando nessa primeira divisão, tem pelo menos 7 times medíocres jogando. E nesses 7, se o Avaí conseguisse, é que o Avaí não consegue fazer o resultado dentro de casa daquele campeonato dele. O Avaí não conseguiu ganhar do CSA, não ganhou do Fortaleza. Isso é em virtude da fragilidade do time. Isso, tem 57 pontos mais 9 desse primeiro turno. É 43 que tem que alcançar. O Avaí tem 8. O Badu, aqui, ó. Eu não sei. O Avaí tem mais eu 60. Não posso afirmar. O Avaí precisa ter mais 66 pontos a disputar. Isso, 66. Isso. Ele precisa de 40. mais 38, que ele tem 7, Isso. para 45. Isso dá 57,58% de aproveitamento daqui para frente. Isso. Foi o que o Grêmio teve no ano possível? passado. É possível. É possível. O time está jogando para isso? Não. Não. O time está com confiança para isso? Não. O time tem organização tática para isso? Não. O time tem jogador individualmente que pode fazer diferença para isso? Não. Não vi Agora, ninguém... eu não posso afirmar e dizer assim, ó, quem sou eu? O Avaí já caiu. Não, Badu, aí nós vamos cair, para um pouquinho. Aí nós O Avaí vamos tem cair. 14, gente, nós estamos falando aqui, um time que tem 14,6% de aproveitamento num turno, ele vai virar para quase 60% no segundo turno? Isso não existe. Não sei. Não existe. Não, o Fluminense existiu. Não interessa. Mas tinha de onde tirar. Não interessa. Mas tinha de onde tirar. Badu. Por exemplo, o Cruzeiro vai brigar para não cair. Bom, Tá com eu 15 respeito a pontos. opinião de vocês, mas eu não vou afirmar que o Avaí já Evidente, caiu. evidente. O problema... Eu não sou vidente. O Cruzeiro tem de onde tirar. A O única Cruzeiro coisa tem um elenco. que eu me aproximo do que o Badu falou é que são 8 pontos. Não é tanta coisa
por um turno, para duas partidas do turno e mais... 8 pontos para? Para sair da zona. Não. 8 pontos é a diferença do Avaí para o 16º, doutor. Só que no meio desses 8 pontos, tem um com 12, outro com 12 e outro com 14. Quer dizer, se a Chapecoense... Afirma que esses outros vão ganhar todas? Não, se a Chapecoense fizer 3 pontos aqui, o Avaí já não são só 8, entendeu? O Avaí precisa de 44 pontos. Eu estou botando 44. Ano passado o Vasco safou com 43. O Sport fez 22 pontos no primeiro turno. Eu acho que esse ano, pelo andar da carruagem, com 41, por aí vai escapar. Não, acho que não. É sempre assim. O Paraná Clube, ano passado, fez 13 pontos no primeiro turno. E foi o último colocado, hein? E já era um vexame a campanha dele. A campanha do Avaí é vexatória, pô. O Sport fez 22 pontos no primeiro turno, no ano passado. E fez 20 no segundo. E caiu. Isso é estatística. Eu acho, tem outra coisa, Sérgio, a gente não pode esquecer que a gente está falando do Avaí, não está falando de Fluminense, nem de Cruzeiro, nem, entendeu? O time deles é ruim também, igual. Desse time do Avaí. E é muito diferente um time como o Fluminense, por exemplo, conseguir uma recuperação, e o Cruzeiro, que a gente está falando, do que o Avaí, o CSA, a própria Chapecoense. O Cruzeiro não pertence a essa entendeu? Nem então, dá para considerar. A bola que ele está jogando é desse grupo. Ele precisa se tem que melhorar, hein? Nos últimos 10 anos, caiu sempre um grande. Não, pela pontuação... Atlético, Grêmio, Vasco, Botafogo... O Inter caiu. Eu não afirmo que não ia cair, Pela pontuação, eu não afirmo que o Cruzeiro vai cair. Acredito que não. Mas eu afirmo que o Cruzeiro vai brigar contra o rebaixamento. Mas aí é que está... Ele está com 15. Pois é. Ele precisa dos mesmos 44, 45, 43. Ontem ele deixou 2 pontos no último minuto. Né? Isso. Ele precisa dos mesmos 44 que o Avaí precisa para não cair. O outro que está junto igual ao Avaí hoje, se você fosse fazer uma análise como é Avaí, CSA... Favas cortada para a segunda divisão. O Fluminense, o Maracanã, que foi uma aborta mas natureza. Ali foi o VAR foi... 38, não é o VAR. Os caras que administram o VAR foi uma vergonha. Deram 2 pênaltis para o Fluminense, foi uma vergonha. Nós tivemos problema novamente com o VAR e vem se repetindo. Ô Jefferson, temos a classificação da Série A aí, no ponto, para que a gente só coloque para o ouvinte ter uma ideia. Mas aqui nós tivemos aí um revezamento agora na liderança. Flamengo... O que vocês acham aqui para título? Flamengo, Santos, Palmeiras... Aí é que eu tenho cautela. Paramos por aí? Aí é que eu tenho cautela. Porque assim, Palmeiras já foi o grande time. Depois o Santos foi o grande time. Agora é o Flamengo o grande time. O Santos ontem foi uma demonstração de salto alto, né? Não, 3-0, ganhamos o jogo. E o zagueirinho do Santos também. Ganhamos o jogo... Parei, mas tem mais 45. E no segundo tempo, e não era no outro lado, não tinha nenhum Santos Palmeiras. Tem um grande zagueiro ali, Gustavo Henrique. O resto é tudo... Não jogou porque foi expulso. Foi expulso, que uma barbaridade. O árbitro nem falta. O árbitro não deu e depois semana passada. Chamou semana passada. Mas quem é o grande time hoje? Hoje nós temos mais de 3 candidatos. O Brasil não tem grande time. Nós temos 3 candidatos. Candidato tem mais de 3, na minha opinião. São Paulo ainda é candidato, apesar de ter perdido para o Vasco. Apesar de ter perdido para o Vasco. São Paulo entrou na parada para ser. São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Santos. O meu pai, que é Mário também, se irrita com o Palmeiras, porque ele diz que é um time milionário. Mas é o modelo. E não joga bem. Mas é o modelo. Não joga bem. Mas ganha. É o modelo do Filipão. É o modelo dele. Que é o modelo do Carilli, que é o modelo do Mano Menezes, que é o modelo do Tite, do Muricy Ramalho, quando era treinador, etc. Então, joga por uma bola. É o modelo de aprender a sofrer. Faz diferença na qualidade. O meu time sabe sofrer. Então, isso. Aí nós precisamos sofrer. Eu sou do tempo que o time gostava de ganhar, e não de sofrer. Está na hora do intervalo? A classificação? Vamos dar uma conferida na classificação dessa Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo líder com 33 pontos ganhos, o Santos também 33, o Flamengo leva vantagem no saldo, 17 contra 11, aí Palmeiras 30, São Paulo 30, fecha o G4. Aí vem Corinthians 28, Atlético Mineiro 27, Internacional 24, paramos por aí. Alguma coisa em termos. O Bahia está muito bem, diga-se de passagem, 24 pontos ganhos. Aí vem Botafogo, Atlético Paranaense, Goiás, Grêmio, Ceará, Vasco, Fortaleza,
Começa o desespero aqui do Fortaleza para baixo. Quem é o quinto colocado, Sérgio? O quinto colocado hoje é o... No Atlético Mineiro? É o Corinthians. O Corinthians. 28 pontos ganhos. O Atlético caiu, né? 28 pontos ganhos, o Atlético Mineiro foi para sexto com 27. O futebol tá assim, ó. Zona o do Atlético rebaixamento. perdeu dentro de casa pro Bahia. A Chapecoense que empatou hoje, em 0x0 com o Botafogo lá. 0x0 com a Chapecoense, 14, em 3 vitórias. Fluminense, 12. CSA, 12. E o Avaí com 7 pontos ganhos, é o lanterna da competição. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo aqui, o segundo dentro do nosso camarote esportivo. Na sequência, nós temos ainda Figueirense e CSA. Vamos discutir a situação do Figueirense, Concorde e Barroso e outros assuntos aqui com o nosso convidado Mário César Bertoncini, que é o procurador do TJD, com Mário Medalha e também com o Badu, e com a sua participação também o Henrique Cunha, Jurandir Cunha, é a família, Alex Tasca, o Paulo Havaiano Soares, todo mundo assistindo. O Luciano Heiderscheid, grande Luciano, está conosco aí. O Albeneir Marques, boa noite. Fala, centroavante. O que vocês acham do Avaí vender o jogo contra o Flamengo? Diz o Alex Tasca. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O Vânio Prats, é meu primo. Boa noite, Murilo. Um abraço, primo. Gilmar Nunes, Lúcio e a Lúcia Nunes também. Gastão Assis Filho. Olha o Gastãozinho aqui, ó. Abraço, Badu. Alô, Luizão. Badu empresta uns 10 milhões pro Figueirense. César Augusto. Pô, se eu tivesse, com o maior É que prazer. não está na data de retirar as aplicações. Só pode tirar os 8, né, Se Badu? eu tivesse, eu colocaria os aí eu- caras para correr e Ah, voltar à diretoria. Repito, cara, eu sou um manezinho. Nós ia Eu tirar tive uma dinheiro história do bolso. bonita em Avaí e Figueirense. Eu fico triste quando eu vejo Avaí e Figueirense Todos em estamos. situações lamentáveis, como nós estamos vivenciando Figueirense agora. E a O gente- intervalo... Diga, mano. Não, a gente despencou, foi 2015, a gente despencou de 4 na Série A Isso. para essa situação. Essa situação E ano que calamitosa vem aí. estamos beirando aí, A dependendo ninguém. do que rolar, ninguém na Série A. É. Muito bem, continua a campanha. Procura-se o presidente da Elephant, Cláudio Rodman. Até agora ninguém sabe onde anda. O intervalo a gente volta na sequência com o Camarote Esportivo. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Imagine, sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Village Luxembourg Residence, um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de 3 suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Village Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br. Tudo bem, voltamos com o nosso Camarote Esportivo, segunda-feira. Amanhã tem Série B do campeonato. Só lembrando para você que pegou o bom dia, dando Chapecoense, Botafogo e Chapecoense empataram no Rio de Janeiro em 0-0. E a rodada vai ficar com um jogo pendente.
um jogo adiado, que é Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense vão ficar com um jogo a menos. Tem 15 jogos. O Palmeiras, que hoje é o terceiro com 30. Quer dizer, ele pode chegar hoje na pontuação do Flamengo, não na liderança, porque ele tem apenas 8 vitórias. Vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Partimos para Figueirense e CSA. Jefferson pode até jogar aí as cenas do jogo. CRB? CRB. Que é da mesma cidade. Eu escrevi CSA aqui. O CSA está na Série A, seu Sérgio. Mas os dois são da mesma cidade, ela. São da mesma cidade. Mesmo nível. Pode botar as imagens aí do empate do Figueirense. O Figueirense fez um bom primeiro tempo. CRB, se fosse contar só os pontos fora de casa, ele era o líder. Isso, exatamente. Exatamente. O Figueirense fez um bom primeiro tempo, dominou o jogo, poderia ter feito mais do que 1-0, aí permitiu, no segundo tempo, jogou bem até quando a perna aguentou. E aí foi aquilo que o Humberto Ferreira esteve aqui na semana passada, dizendo que um time que fica 10 dias, jogando um grupo profissional, fica 10 dias, ele perde a capacidade aeróbica, ele perde elasticidade, ele perde com a falta de condição física mesmo, tônus muscular, enfim. Aliás, deixa eu te perguntar para vocês. O Figueirense chegou 27 minutos antes do jogo em Cuiabá. Se tivesse entrado, como é que ia ser o primeiro tempo de um atleta que, com 27 minutos, entrou no estádio e tem que jogar em 27 minutos? Ia ser um atropelo o primeiro tempo, né? Não sei, depende. Não, porque o árbitro espera 30. Vezes... O árbitro, se o time não entrar em campo, ele espera automaticamente 30, né? Daí dá tempo de... atrasou o ônibus, já aconteceu, né? Atrasou o ônibus, avisa lá, o juiz, não, tudo bem, então, em comum acordo, vamos dar uma esperada para aquecer e tal, aquela coisa toda. Mas o problema não é esse. O problema é que desde o jogo contra o Londrina, o Figueirense já não concentrou. Já não treinou, jogou com o Criciúma, não treinou depois do jogo com o Criciúma. A exigência hoje é maior da parte física. Tá louco? Tá louco. Fizeram uma viagem desgastante, né? Ali. Então, fora o calor, claro, mudança de temperatura. Nós estamos aqui num frio danado. Recebe lá na temperatura. Temos aí as imagens, pode continuar falando, Madu. Temos as imagens do jogo. Então, vê que o primeiro tempo, praticamente, o goleiro do Figueirense não trabalhou. Olha esse lance aí, ó. A bola tocou na perna do zagueiro, seria um gol. Eu achei o Figueirense muito focado, muito determinado. E um golaço do William Popp. Olha só como ele sobe, ó. Faz 1-0 no primeiro tempo. Até porque, Sérgio... E o que vocês acharam do goleiro nesse lance aí? Ali, normalmente ninguém chuta dessa distância, né? Pois é. Uma falha de marcação e logo pro Ferrugem, né? Mas ele estava adiantado. Estava adiantado. Agora tem uma coisa, né, Sérgio? Esse primeiro tempo que o Figueirense... Aí o segundo gol do Figueirense... Esse primeiro tempo que o Figueirense fez tem muito a ver, eu acho, com o propósito do jogador. Sim, nós vamos provar que... Esse lance aí, segundo o Paulo César de Oliveira, que estava lá na central do apito do Sport TV, disse que foi pênalti. Eu também achei, no Tony. Aí o gol do CRB. Deu impressão de impedimento, mas não estava. No momento que a bola vai viajando, o jogador vem de trás e faz o gol de cabeça. Aí o CRB... O CRB teve uma chance depois. Teve. Ele foi sozinho, o alemão não foi na bola, ficou um cerca Lourenço. Aí estava impedido. Quase, se ele acerta o gol, seria mais um crime. Aí o jogador estava impedido. E aí foi os lances de Figueirense 2, CRB 2 e essa classificação agora. Como é que fica aí? Badu, Mário e o Dr. Mário Bertoncini, que está também... Ele que vai na ressacada, vai no Scarpelli. A situação do Figueirense ficou complicada, né, Sérgio? Com essas idas e vindas aí. Eu acho que não é nem pelo ponto, né, Mário? Não. Porque o ponto até dá de recuperar. O problema é o momento. O momento emocional. Ambiente. O ambiente. Vamos assim, criar uma situação hipotética. Se não cair o dinheiro na conta, vai começar tudo de novo. Entendeu? Quer dizer, qual é o ânimo do jogador? E não é só, o jogador é todo um contexto. Quer dizer, o jogador... Mesmo caindo dinheiro na conta, não vai ser fácil que nem se recuperar. Mas eu acho que tecnicamente não, Manu. Eu acho que a Série B está... A Série B está uma baba esse ano. Mas não é isso. Está muito ruim. O Figueirense, com o time que tem, com o grupo que tem, entendeu? A partir do momento que alguém assumir o comando do time, que não tem comando, o Figueirense, fora de campo, não tem comando, e o Mário, vocês são provas, e o nosso telespectador tem sido muito duro
com a tal da Elephant tem sido muito duro e não é de graça, que eu nem conheço os caras, nunca fui apresentado, mesmo porque eles não se deixam conhecer, essa é a verdade. Só que o problema é que acabou, não tem mais clima, cara. Pega a mala, larga, ó, deixa assim, vai embora, porra, deixa Florianópolis, Sérgio, larga o Figueirense. E o Figueirense, só que o conselho está muito passivo. O Chiquinho de Assis, vamos lá. É que o conselho está. É que eles têm a minha mãe contrato. que diz, tira o pé no chão, o outro pega. Tem contrato se rasga. Pega o contrato e rasga. Não, mas não é Aqui, assim. Ó, vão tudo pro inferno porque não tem mais contrato, acabou o contrato. Sérgio, eu acho. Agora, aí vai deixar um segundo WO, uma punição, o time eliminado, aí depois vem os notáveis. Não existe notáveis dentro do Figueirense. Existem os caras que são do Figueirense, do lado de cada trincheira, e os caras que caíram as aves de arribação, que é frase usada pelo o mestre Mário Medalha. Acho que foi eles que botaram lá. O Conselho Liberativo Figueirense que botou. Então eles que tirem, pô. Eles que tirem. Ó, o Mário depois pode falar juridicamente sobre isso, mas eu também não quero ser leviano, mas eu acho que tem alguma coisa por trás além do contrato. Não é possível. Mas o que seria? Não é, porque, não sei, pois é, aí é que está, porque essa... Tem uma cláusula que mesmo os caras não tendo pago, se o Figueirense impor e colocar eles para a rua, o Figueirense tem que ressarcir ainda os caras. Os caras não pagaram nada, e o Figueirense ainda acaba tendo que pagar os caras para sair, os caras que não pagaram nada. Eu acho que deve ser isso. Não, mas não é eu isso. não conheço o contrato. Não, Mário. Acho que não tem o tamanho da porque se briga, não tivesse isso, a gente tinha que saber do contrato. A gente não sabe do contrato. Eu acho que a encrenca é maior, Badu. Aí que tá. Doutor Mário Bertoncini, qual é o tamanho da encrenca, por exemplo, para quem tem um contrato, vai lá, quebra, ninguém aguenta mais vocês, quebrou o contrato, aí o pau vai para a parte jurídica. Bom, você sabe que eu sou advogado há 25 anos. É um grande mistério a gente explicar a situação do Figueirense, porque não se sabe o que foi assinado. Exatamente. Você vai para uma reunião de um conselho, e você entra numa sala, tem que assinar um documento se comprometendo que ninguém fala nada do que foi falado ali se pode ser externado. Sim. Então, fica muito difícil, eu não tenho como responder essa pergunta. Agora, pela lógica, as pessoas que não querem sair, ou é porque tem dinheiro aplicado, ou porque tem um potencial de ganhar dinheiro com o Figueirense. Sim. Essa é uma questão lógica. Isso é evidente. Então, Isso ou se paga para esse pessoal sair, ou o Figueirense começa a dar certo e esse pessoal ganha o dinheiro deles e depois vai embora. Talvez que eu não sou contra. Eu acho que a empresa só funciona se ela tiver lucro. Não é? Então, claro que é. Uma empresa normal, do dia a dia, a empresa ela tem que faturar. E eu acho que esse foi o grande pecado de alguns do Conselho Figueirense quando fizeram aquela pressão com o Paulo Prisch, que ele saiu. É isso, entendeu? Que o Paulo estava ganhando, mas tem que ganhar dinheiro. Nenhuma empresa trabalha e consegue resistir se ela tiver todo mês trabalhando no vermelho, tendo prejuízo. O cara não vai botar, tem que ter o lucro para poder funcionar. Aí é que está a minha desconfiança, Badu. Desde que começou essa história em agosto de 2000, aí é que está a minha desconfiança. Eu não consegui entender até hoje qual é o interesse do investidor num clube como o Figueirense. O Figueirense não é um Flamengo, não é um... Categoria de base, né, Mário? Hein? Categoria de Mário, base. assim, ó, todo ano tem um monte de menino ali. Hoje os caras já estão pegando menino de 15, 16, 17... Você volta 7 anos, tá? O Figueirense tinha um quadro de sócios, revelava 4 ou 5 jogadores por ano. Sim. E de cada 5 anos ficava 3 ou 4 na Série A. Um clube de estrutura média, com oposição menor do que um Flamengo, um Vasco, um Botafogo. Bem menor. Então, isso é um projeto, isso serve para o Avaí também. Isso são tamanhos de perspectivas e que é muito atrativo, só que ainda está patinando. Mas é um investimento de risco, né, Mário? Porque tu tens que esperar que 4 ou 5 jogadores... que a base revele 4 ou 5 para te negociar, sabe lá por quê. Mas o futebol está uma loucura, eles não venderam 3 ou 4 esse ano? Sim, o rapaz tem 16, 17 anos e vai embora. A que a semana passada venderam 6 jogadores. Mas só que aí é tudo assim... o cara não está falando a verdade, mas eles não falam. Tudo fatiado. A partir do momento que faz mistério, você começa a especular. É tudo fatiado. Se nós for aqui, que ficou claro aí a questão do Cleito, o Figueirense tinha 10%, pô. De 100%, o Figueirense tinha 10%. O Figueirense tinha 10%, pô.
Pois é. Gasto 101 milhões, por eles isso... têm 100 mil, enquanto os caras levam 900. Mas Esse é por que é o isso, problema. viu, Mário? O teu raciocínio eu acho que é perfeito, mas assim, ó, como tudo é segredo, tudo é mistério, ninguém sabe. O Figueirense virou uma grande caixa preta, cara. Desde que esses caras entraram no Figueirense, ninguém soube mais nada. Nada. Muito Nada. menos a torcida. Nada. Foi briga, foi falta de investimento no CT, nas categorias de base, no time profissional. Vou fazer isso, não faz. Vou pagar isso, não paga nada, não investe no estádio. Enfim, é tudo notícia negativa e nada disso quebrou cláusulas de contrato. Essa minha... Eu tenho uma curiosidade para ver esse contrato, talvez... Ó, a última coisa que tu vai fazer na tua carreira, aí tu vai ter que encerrar. É ver esse contrato. Tá, eu encerro amanhã, mas deixa eu ver esse contrato que assinaram. Por favor. E outra coisa, Sérgio, que o Mário falou, que quando o Conselho se reuniu, eles assinaram um documento que não podiam revelar nada do que foi discutido ali, certo? Isso, num contrato é normal. Isso é outra coisa. Agora, um clube que é associativo, sim. Os sócios que assinaram, que deram autorização, eles não podem levar a público ninguém, porque sabe qual é o problema? Não chega um diretor ou conselheiro do Figueirense para dizer, vai dar tudo certo. Sim. Nem isso se fala. Todo mundo no banho-maria. Não se fala, então não se sabe nada. Não se sabe. A Yara Bonelli... E nesse dia, após essa fatídica reunião, a entrevista do Chiquinho Assis foi patética. Foi. Ele dizia, isso eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Isso está na cláusula de confiança. Ficou muito na retranca. Ficou numa retranca da tarde. Só retranca. Exatamente. Para a gente ir para o intervalo último, a Yara Bonelli diz que nosso conselho é uma piada, se referindo ao Figueirense. Pedro Nobre, para, né, diz ele aqui, não sei do que. Fernando Martins, agora chegou o filho do animal para resolver. É o filho do Edmundo, que está lá no Scarpelli. Vai jogar? Sim, na base. Não sei. Na base. Mário Littig, com 20 anos, se fosse do ramo, já estaria jogando, né, Badu? Vamos concordar. Patrícia Israel, liga... Como é que é? Ele fala aqui, liga para o Faraco, ele tem um contrato, Sérgio. Não tem. Não tem. Se diz que tem, é mentira. Não tem. Não tem um contrato. Se tivesse contrato, já tinha colocado a público. Eu jogo o contrato na minha mão, para ver se eu não boto aqui na televisão. Mas claro, eu não sou baú. Bota pro ar a informação, filho. A Cissa Gringa, nada contra o Rodrigo Faraco, pelo amor de Deus. Belo profissional, meu parceiro, sem problema. Anilson Tadeu Martins, detonaram o Figueirense quando tiraram o Prisco Paraíso. O Ebenezer Escobar de Medeiros. Baita programa, parabéns, amigos. Obrigado. Conselho do Figueirense é uma vergonha, diz o Luiz Gonzaga. O Rogério Cândido assistindo e a rapaziada por aqui. Humberto Ferreira também, meu parceiraço, o professor Humberto Ferreira. Beleza? Vamos para o último intervalo rapidinho aqui no camarote. A gente volta na sequência para o bloco final. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras.
Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Village Luxembourg Residence, um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de 3 suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Village Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br. Voltamos com o último bloco, é pai bola, é 2 palitos esse bloco, é rapidinho e já começamos falando do nosso grande Tampa, o cachorro-quente do Tampa, aqui é para enlouquecer. O doutor Mário Bertoncini já está acostumado. O Badu comi hoje o dia todo para Badu pegar esse tanto. Diria minha avó, tá bloqueado. O melhor cachorro-quente da grande Florianópolis fica na Avenida Central do Cobrasol, esquina com Delamar José da Silva, é o cachorro-quente do Tampa. 22 anos servindo qualidade. Aberto de segunda a segunda até altas horas. Grande variedade de lanches com a qualidade que só o Tampa lhe oferece. Central do Cobrasol, esquina com Delamar José da Silva, é o cachorro-quente do Tampa. Antes de fechar o programa, não vai dar tempo de passar os gols do Concorde e Barroso, de repente a gente fecha o programa com os lances dos gols lá para homenagear o Barroso. Doutor Mário Bertoncini, rapidinho, o Blumenau foi excluído da competição, Série B. Sim. E o julgamento foi para o STJD, mas não foi julgado aqui no TJD. Por quê? O Blumenau reclama, e esse resultado da Série B do Catarinense depende de uma decisão do tribunal. O tribunal aqui, por uma série de motivos, a gente não tem tempo para discutir, acabou não julgando esse processo antes da final. O Blumenau não se conformou, fez um requerimento para o STJD, o STJD mandou subir todos os processos e lá vai ser decidido no Rio de Janeiro. Pergunta, rapidinho também, o STJ dá ganho de causa ao Blumenau, manda jogar tudo, então a decisão não valeu? Mega Ou Sena, pode ser o... Mega Sena está 36 milhões para quarta-feira. Mas pode acontecer. Não, pode acontecer, tudo pode acontecer. E aí tem que voltar a disputar a Série B. Pode, tem esse risco, mas talvez seja muito baixo esse risco. Mas existe o risco do STJD mandar arrumar a tabela da Série B de novo. Nossa. E aí vai dar uma confusão. Mas Aí não vai dar, então. Porque a justiça, às vezes, é conivente com toda a bagunça. Será? Nós temos casos aí que é. Nós temos casos aí que é. Vamos aguardar. Está explicado o caso, então, principalmente para o Rodrigo Santos, que pôs no Twitter, meu parceiro Rodrigo Santos. Um abraço, Rodrigão. Ele que está sempre ligado aqui no Camarote Esportivo. Feliz da vida, né? Feliz da vida, né? Feliz com o Brusque, né? Aliás, o Brusque é salvação, o Brusque literalmente é o único que produziu coisa boa pra gente nos programas. Vamos esperar que a virada do retorno possa mudar todo esse quadro. Mário Medalha, obrigado, amigo. Um grande abraço, boa semana. Obrigado. Aguardando ansiosamente pelo dia 28. Pagamento do Figueirense. Que eles paguem ou que eles não paguem? Não, quero ver o que vai acontecer, né? Sim. É como disse o Badu, se não pagar... Eu estou aguardando a quebra de contrato. Doutor Mário César Bertoncini. Obrigado. Quando é bom, passa rápido. Passou rápido. muito rápido. Muito obrigado. Rápido. Mas também, a hora que quiser, as portas estão abertas, vamos voltar a conversar. Espero que sem problemas, só para a gente discutir futebol, bater papo aqui e serviu para o senhor conhecer também a Primer TV. Muito obrigado. Obrigado e parabéns a todos. Opa! Doutor Mário César Bertoncini, que é procurador do TJD da Federação Catarinense de Futebol. Baduzinho. Eu quero aproveitar o momento aqui para lembrar de uma perda terrível que a gente teve. Essa semana. Nosso querido amigo Bibi, cara sensacional, aos 58 anos de idade, acabou nos deixando, faleceu lamentavelmente. O Bibi, que era um apaixonado pelo futebol, no Ajax, no campeonato da Palhoça, de Biguaçu, onde tinha campeonato, o Bibi estava disputando, uma figura fantástica. O Camarote Esportivo aqui é a nossa homenagem, o nosso carinho, aí, o nosso sentimento a toda a família do Bibi, 58 anos. O futebol, ele jogou na base do Avaí, inclusive, mas o futebol amador, principalmente, perde um dos seus grandes jogadores e a família, infelizmente, está aí com esse sentimento. É o seu ente querido. Grande abraço. Está aí, ó. Esse é o nosso querido Bibi, como o garotão ali da esquerda, e o Bibi
que nos deixou aí essa semana, infelizmente, com 58 anos de idade. Um grande abraço, sentimentos a toda a família do Bibi. Para você que nos ajudou a fazer mais um Camarote Esportivo, uma grande semana para todo mundo. Amanhã tem o jogo do Figueirense. No Grupo VEG também tem pré-jogo. Zé Henrique Couto, estarei lá com o Genilson, a partir das 7h30 da noite, no Grupo VEG Esportes. Tá certo? Grande abraço, boa semana para todo mundo e até a próxima segunda, se Deus quiser.